O que os cristais têm a ver com a eletrônica? É sobre isso que iremos falar hoje, então fique ligado para saber mais! Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje nós vamos falar um pouco sobre os cristais e como eles se comportam no meio eletrônico. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar seu like aí no vídeo, comentários sobre o que você acha a respeito dos cristais e também se inscrever no canal caso você não é inscrito. E se você conhece alguém que curte bastante cristais, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela conheça também a capacidade do cristal no meio eletrônico. Bom, agora que a gente já deu os recados, vamos começar. Existe uma característica chamada piezoelétrica. Ela foi desenvolvida por Pierre Curie, aquele marido da Marie Curie. Eu já falei sobre ela aqui no canal. E essa característica ela diz respeito da seguinte forma: um material, quando ele é pressionado, quando ele sofre uma pressão, ele pode gerar um campo elétrico. E também o inverso também pode acontecer. Existem alguns materiais na natureza que possuem essas características. E eu vou falar agora de 3 materiais. O primeiro é o cristal de quartzo. Ele é bastante conhecido e o nome dos relógios que tem o quartzo é justamente por causa desse cristal, tá, gente? Temos os sais de Rochelle e temos também o turmalina. O sais de Rochelle é o que mais possui propriedades piezoelétricas, porém ele também é o mais frágil entre os 3. O turmalina, ele é mais duro, ele é mais consistente, mas ele tem uma capacidade piezoelétrica um pouco menor. Sem contar que ele é mais caro porque ele tem menor quantidade na natureza. Já os quartzons, ele foi o adotado pela eletrônica, onde mais se usa o quartzon, porque além dele ter as propriedades piezoelétricas, não ser tão frágil quanto o sais de Rochelle, ele também é mais barato. Então, assim, facilita a venda de componentes com o cristal. Mas assim, gente, o cristal, ele precisa ser cortado de forma certinha para que essa característica piezoelétrica se mantenha na forma que se deseja. Porque se você cortar um cristal de uma forma, ele vai ter uma característica piezoelétrica, ele vai ter uma frequência diferente de que se você cortasse de outra forma. Então, por isso, o corte do cristal ele é de extrema importância, porque é no corte que vai determinar ali a frequência e a capacidade piezoelétrica do cristal. Os cristais, eles normalmente são utilizados como osciladores. E para você entender como o cristal funciona, é preciso você entender um pouco sobre o que é oscilador. Os osciladores são mecanismos responsáveis por gerar pulsos ou funções dentro da eletrônica. Um dispositivo que não possui um oscilador, ou ele não faz nada, ou ele está diretamente dependente de um outro dispositivo que possua o oscilador. O oscilador ele vai trazer aquela capacidade de mensurar ciclos. Podemos dizer que ele é o loop da eletrônica. É ele que vai determinar ali o ciclo eletrônico do dispositivo. Por isso ele é de extrema importância e por isso que a maioria dos dispositivos tem um oscilador dentro dele para determinar os ciclos daquele mecanismo. Os osciladores eles podem ser feitos de várias formas, mas hoje nós estamos falando propriamente dito dos cristais,
e também é uma forma de osciladores. Dependendo do tempo, o oscilador escolhido pode gerar algumas alterações no seu funcionamento, e isso pode prejudicar o dispositivo, principalmente se for um dispositivo que requer bastante precisão do seu oscilador. E aí entra os cristais, por isso que muitos usam os cristais, porque essa modificação com o tempo num cristal é bem menor do que em outros tipos de osciladores. Os cristais, eu tenho um aqui para mostrar para vocês, é bem pequenininho. Se você tem um Arduino na sua casa, você consegue ver que ele tem um desse aqui também. Esse aqui, inclusive, foi tirado de um Arduino. O cristal está aqui dentro e normalmente ele fica entre duas placas metálicas. Então temos duas placas metálicas e o cristal no meio. Por isso o seu desenho é dessa forma aqui. E eles se parecem muito com um capacitor. E se o cristal não estiver vibrando aqui dentro, ele vai ser um capacitor. Duas placas e o dielétrico no meio. Então, ele vai sim parecer bastante com um capacitor. Inclusive, em outros tipos de osciladores se utiliza o capacitor para gerar ali os osciladores. Então, o cristal ele vai ser dessa forma. Quando ele vibra ali dentro do componente, ele vai emitir uma frequência. E essa frequência que vai gerar ali o oscilador, o ciclo que o oscilador vai enviar para o dispositivo. E os cristais vão seguir dessa forma. Como eu falei, com o desgastar do tempo, os osciladores não são bem precisos, eles sofrem algumas alterações e por isso utilizamos os cristais. Com os cristais, essa variação com o tempo é bem pequena. Para vocês terem uma ideia, a variação chega a ser cerca de 0,0001% ao dia, o que significa que é uma parte de 10 elevada à sexta. Para vocês terem uma ideia da precisão de um cristal, uma parte de 10 elevada a 10 quer dizer que um relógio levaria 300 anos para adiantar ou adiar 1 segundo. E aí vocês entendem o porquê os cristais de quartzo estão sendo utilizados em relógios bastante populares e bastante precisos. Porque ele levaria um pouco menos, já que é parte de 10 à sexta, para levar 300 anos é uma parte de 10 à décima, então levaria um pouco menos de 300 anos para um relógio adiantar ou atrasar 1 segundo devido ao seu gasto, ao seu tempo. E então, os cristais de quartzo, ele é bastante utilizado na eletrônica para gerar esses osciladores com essa precisão e para colocar em equipamentos que dure bastante, como no caso de relógios. Mas todo tipo de medição, todo mecanismo de medição ou que precise de um ciclo e que esse ciclo tenha que ter uma precisão a um longo tempo, então normalmente se utiliza os cristais. Assim como existem cristais nos microcontroladores. Ali na plaquinha do Arduino você vê que tem um oscilador de cristal ali para o mecanismo. E se você vai trabalhar com microcontrolador, você não quer usar a plaquinha do Arduino, você vai utilizar apenas o microcontrolador, você vai precisar comprar cristal para colocar ali no seu microcontrolador para que se tenha um oscilador no seu dispositivo. E essa é uma das características que o cristal é utilizado na eletrônica. Então ele serve ali para usarmos como osciladores e gerar aí ciclos para os nossos dispositivos. E ciclo tem que ter em todo dispositivo, se não tem, ou ele não faz nada, ou ele precisa de um outro. Bom, gente, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco sobre a importância dos cristais na eletrônica. Então, se você curte cristais e não sabia dessa propriedade do cristal, deixa seu like,
manda para pessoas que você conhece que curtem o assunto de cristais. E eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo com mais conteúdos. Até lá! Tchau!